Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa aqui pela Vale TV. É muito bom estar novamente na sua companhia e desta vez com um assunto muito importante para a nossa qualidade de vida mental, para a nossa saúde. Você já ouviu falar sobre ruminação mental? Eu convidei o psiquiatra Érico Moura para nos esclarecer, nos orientar e trazer mais informações sobre esse assunto que eu tenho certeza que é mais comum na sua vida também do que você possa imaginar. Não perca o programa. Oi, doutor Érico, tudo bem? Muito obrigada por estar nos recebendo aqui para esse bate-papo, num assunto tão interessante que é a ruminação mental. Olá, tudo bem? Prazer, o prazer é todo meu. Érico, eu estava abrindo a caixinha ali no Instagram, né? E eu vi quantas pessoas tinham dúvidas em relação a esse assunto, né? E interesse ao mesmo tempo. Porque vieram muitas perguntas e perguntas muito até parecidas. O que é a ruminação? Como que eu faço para parar esse processo? Quais são as técnicas que eu posso implementar para conseguir me livrar disso? Enfim, tem muitas coisas, muita curiosidade em volta disso. E eu acho que a gente pode começar aí explicando, conceituando talvez, realmente definindo o que é para quem não sabe poder se inteirar sobre o assunto. Acho que é bem útil, né? Porque a ruminação é um termo emprestado, né? Da veterinária, né? Ou da biologia. Então a gente usa como uma metáfora, né? Para quem não sabe ruminar, né? Os ruminantes, tipo a vaca, por exemplo, ela tem várias bolsas internas, onde ela come o pasto, mastiga, engole e vai para uma bolsa. Daqui a pouco volta para a boca, ela mastiga de novo e vai para outra bolsa. Então ela fica num processo de mastigação, né, e deglutição, e mastigação e deglutição, e regurgita e volta, né? Então a gente se apropriou desse conceito de tu ficar com uma ideia na cabeça que vai e volta, né? Aquela mesma ideia persistente, assim. Então o conceito de ruminação é esse, sabe? São pensamentos automáticos que a gente não controla, que aparecem na nossa cabeça. Os mais comuns são as preocupações, por exemplo, né? Tu tá preocupado com uma prova e tu fica pensando na prova, né? Ou tu tá preocupado em não pegar Covid, né? Que é uma ruminação bem presente agora. Então, assim, é importante que as pessoas saibam que é um processo normal, todo mundo rumina, tem esses pensamentos repetitivos e automáticos. Eu gosto de fazer um paralelo que ruminação é tipo pressão arterial. Todo mundo tem pressão arterial. Não é assim, hoje eu tô sem pressão, né? Não, né? Eu tô sem temperatura corporal. Não, a gente está sempre pensando. O problema se torna um problema quando a pressão é muito alta, quando ela é muito baixa, no caso da pressão, né? A ruminação, ela é um problema se ela é muito intensa, se ela é muito repetitiva, se é uma coisa que faz a gente ter comportamentos prejudiciais, né? Então, tipo, se eu tenho um pensamento repetitivo de que eu vou adoecer e, portanto, eu não saio na rua nunca, eu posso ter vários problemas em decorrência disso. Ou se eu tenho um pensamento de que eu vou entrar num elevador e o elevador vai trancar e eu não entro em elevador, eu posso perder tempo de vida e assim por diante, né? Então, a ruminação por si só não é um problema. Então, a gente vai saber que ela se torna um problema à medida que a gente vai tendo dificuldades em determinadas ações. Esse é um ponto. O outro é o sofrimento, né? A gente pode apenas ter um sofrimento e ninguém saber disso. Então, para tu detectar que a tua ruminação é realmente uma ruminação negativa, que vai afetar a tua saúde, a tua qualidade de vida, é saber se isso está influenciando realmente em ti. No teu humor. No sono, pode ser também? No sono é uma das ruminações mais frequentes que atrapalham a indução do sono. É tu deitar na cama e começar a pensar no teu dia e começar a pensar no dia seguinte, e aí quando vê passou 1 hora, 2 e tu não consegue dormir. O problema eu tenho ainda um pouquinho disso, eu tinha muito. Tá, e quais que são as técnicas para a gente trabalhar, já que vieram muitas perguntas em relação a isso,
Como que a gente pode trabalhar essas questões? E outra coisa que eu queria te perguntar, se ela é voltada para o negativo. Tem uma ruminação que possa ser positiva, que possa ajudar, e daí é considerada uma ruminação também? Pô, André, pergunta excelente. Na verdade, tu fez mais de uma, mas essa última é excelente. Eu queria dizer, antes de responder as tuas perguntas, que a ruminação, como ela é um processo normal da mente, ela aparece em todas as pessoas, ou seja, em muitos transtornos mentais, a gente vê essa manifestação. Então, essa é uma ideia minha, baseada nos meus estudos, né, de doutorado, nas coisas em que eu pesquisei e nos estudos que eu li, eu me dei conta que ela não é específica de nenhum transtorno mental. O ruminar não quer dizer que tu está deprimido, ruminar não quer dizer que tu está ansioso, ruminar não quer dizer nada, só quer dizer que tu rumina, certo? E foi exatamente por perceber isso que eu fiz o meu doutorado. Eu estudei pacientes com diversos transtornos mentais, porque todos apresentavam ruminação, e eu queria entender exatamente o que tu me perguntou por último. Qual ruminação é mais prejudicial, né? Existe uma ruminação que leva a gente a encontrar uma saída para o problema? Sim, existe, tá? Ela se chama reflexiva, ruminação reflexiva. A ruminação que nos leva a ficar com o humor alterado, tipo deprimido ou ansioso ou irritado, ou muito desesperançoso, ela se chama, tem um termo em inglês, não tem tradução, tá? Que é brooding, que é essa coisa de ficar assim, né? Tipo uma minhoca. A minha tradução coloquial com os meus pacientes é ficar minhocando, sabe? Tipo, fazendo um buraco na cabeça. Sim. É uma coisa que não leva a lugar nenhum. Só te leva a tu ficar mal, né? Do ponto de vista científico, ou seja, dos estudos sobre isso, André, a gente tem muita dificuldade de medir o que é uma e o que é outra, porque é muito abstrato, e a gente, portanto, tem dificuldade de ter certeza se de fato existe diferença, tá? Do ponto de vista prático, vamos dizer assim, tá? Se tu for olhar os estudos, as escalas, que é o que a gente usa para medir, são muito ruins, né? É uma tentativa de transformar em números algo que é muito abstrato, né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade, na psiquiatria de um modo geral, a gente tem dificuldade de medir coisas cerebrais, porque o cérebro está bem protegido aqui dentro, né? Do crânio, e a gente não pode fazer biópsia, por exemplo, né? E os exames de imagem, enfim, eles são muito importantes, mas ainda estão aquém de nos dar dados que façam essa translação, né, do biológico para o psicológico, né? Não que eu acho que essa diferença exista, eu acho que tudo é corpo, né? Mas a gente tenta, enfim, medir de formas mais palpáveis essas coisas, né? Então, nesse aspecto, a gente ainda não consegue ter uma certeza, tá? Mas do ponto de vista teórico, faz sentido a gente pensar que tem uma boa e uma ruim. Em relação à impulsividade, as pessoas que são mais impulsivas, elas deveriam ruminar um pouco mais? Tem alguma relação assim? Ou eu estou falando a maior bobagem do mundo? Eu queria saber. Não, acho que essa tua pergunta se conecta com a pergunta anterior que eu não respondi, né? Sobre o que fazer com a ruminação. Não é que eu esteja fugindo da pergunta, tá? Mas é que ela é difícil e dá vontade de fugir. A gente não sabe, tá? Como se livrar da ruminação. A gente tem alguns estudos em andamento. Eu, com os meus pacientes, eu tento algumas coisas, tá? Obviamente baseado, né, nos estudos que eu conheço, mas eles de fato não dão uma regra, assim, né, uma direção concreta e clara, né? A gente tem, eu gosto de pensar que na psiquiatria a gente tem basicamente duas abordagens, Andréia. Uma abordagem genética, que são os medicamentos, estou dizendo assim bem resumidamente, tá? Medicamentos que agem mais nos genes, vamos dizer assim, a tua carga genética, e nós temos as abordagens ambientais, que são as psicoterapias.
Do ponto de vista medicamentoso, a gente tem pouquíssimos dados bons, né? Eu, às vezes, uso, por exemplo, risperidona, às vezes antidepressivo ajuda muito, a pessoa está deprimida, ela melhora da depressão, a ruminação some. Ela tem transtorno de pânico, aquelas ideias de morte, de catástrofe, melhoram com a medicação. Então, assim, a ruminação seria uma consequência do transtorno mental, né? Agora, quando a pessoa não tem um transtorno mental e ela só rumina, por exemplo, é o único sintoma que ela tem de ruminação, ela não é doente, né? Às vezes eu tento meditação, que é uma coisa muito intensa, tipo uma meditação para ajudar a induzir o sono, então a pessoa já se alivia porque dorme mais rápido. Mas se a ruminação é durante o dia, eu tento risperidona, por exemplo, tá? Que é um antipsicótico, em baixa dose. Do ponto de vista ambiental, a gente tem muitas técnicas, né? Hoje em dia tem mindfulness, que é um tipo de meditação, uma coisa que tem... As evidências estão aumentando muito esse caminho das pessoas tentarem meditar para tentar lidar com as suas angústias, meditação sendo uma delas. Uma coisa que eu gosto muito é usar a distração, procurar te distrair com alguma coisa. Com alguns pacientes, o que mais funciona é música. Eles botam uma música que gostam e começam a cantar e, enfim, entram no clima, assim, vão fazer uma atividade física e botam uma música, botam banho, botam música, né, no banheiro. E costuma ajudar pontualmente, assim, né? Não é uma coisa que cura a ruminação, vamos dizer, mas alivia de um momento de muita angústia. A outra, né, André, claro, eu tenho um viés psicanalítico, né, porque eu trabalho com psicoterapia psicanalítica, de tu parar para pensar o que está te incomodando, né? O que será que teu corpo está te avisando, pensando que a ruminação é uma manifestação do corpo, ela está me avisando que tem algo me incomodando, o que será? Tá? Então eu costumo juntar todas as técnicas, eu procuro não abrir mão de nada, sabe? Se a ruminação advém porque a pessoa está se sentindo acima do peso, por exemplo, eu encaminho para uma nutricionista que trabalhe com imagem corporal, com, enfim, né, não só com dieta, mas com essa noção de quem eu sou, como é que é o meu corpo. Porque às vezes alivia muito, né, se a pessoa se sente mais confortável com o próprio corpo. Então, assim, eu não sou muito apegado, assim, é isso e pronto. Não, né, eu tenho um monte de coisas no meu leque de trabalho e eu vou usando conforme eu acho que a pessoa precisa, né. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na sequência continua a entrevista com o psiquiatra Érico Moura. Até mais. A Farmácia Proderma está há mais de 40 anos trazendo saúde para as famílias do Vale dos Sinos. Ganhe agora 10% de desconto nos produtos manipulados. Entre em contato indicando que assistiu a esse programa e tenha um momento saúde com a Proderma você também. Farmácias Proderma. Viver de forma saudável é viver feliz. Eu queria saber se existe uma relação da culpa com a ruminação. Sem dúvida. Tem a escala mais utilizada para a gente medir sintomas depressivos se chama Hamilton. Nessa escala, inclusive, existe um item sobre ruminação especificamente, né? Tem vários sobre sono, muitas coisas, ideação suicida, e tem são 21 itens na escala, e tem é bastante, né? Sobre ruminação, em que fala especificamente nas respostas sobre culpa. Porque isso é uma coisa que é muito conhecida, assim, né? Aí tem muitas teorias, assim, né? Eu vou falar da mais famosa, que é a teoria freudiana, né? Onde tu fez alguma coisa que faz tu te sentir mal e normalmente ela está associada com o fato do desejo que tu tinha de fato fazer mal para a pessoa. Então, só que isso é inaceitável socialmente, né? Eu querer machucar alguém, tanto que é crime, né? Então eu me recrimino. Então, inclusive o termo é esse, né? Recriminar, né?
Eu me recrimino por eu desejar machucar alguém e eu ter feito uma coisa que de fato deixou a pessoa mal. Então eu satisfiz o meu desejo, mas como ele tem que ser reprimido, eu fico numa ambivalência, eu fico num paradoxo interno. Então a gente chama isso de culpa, né? Enfim, a gente usa os nomes bem como são mesmo, né? Essa é a teoria mais conhecida, tá? Para falar de culpa, tá, Andréia? E sim, daí tu fica com aquilo na cabeça porque tu tá com um dilema moral interno, né? Sim. Em relação às coisas do passado, existe também relação a isso? Coisas do passado? Coisas que aconteceram já há algum tempo e pode ser que exista, são coisas do presente aqui. Não, conceitualmente, ruminação tem a ver com o passado, tá? É um conceito que foi determinado pelos pesquisadores, pelos psiquiatras, tá? Tem que ser do passado. Mas isso é arbitrário, diga-se de passagem, tá? A gente não tem uma associação biológica para afirmar, olha, na área tal do cérebro, quando aquilo está lesado, é passado. Quando a área do lado é o futuro. A gente não tem, tá? A gente não sabe aonde que é no cérebro exatamente que a ruminação acontece. Provavelmente são em vários locais, porque ela é muito complexa, né? Ela usa coisas da memória, porque está associado ao passado, então a gente sabe que deve estar ligado ao hipocampo, com certeza, porque envolve memória, mas também envolve outras áreas, porque a gente está pensando nisso hoje, né? Envolve alguma coisa de ansiedade, então deve envolver a amígdala e todo o trato, né? Da ansiedade, né? Hipotálamo, hipocampo, hipófise adrenal, né? Deve estar tudo conectado. Eu sei que esses termos são meio difíceis, enfim, né? Papo de médico. Mas é para tentar justificar por que é arbitrário, tá? Quando está associado ao futuro, a gente chama de preocupação, né? Pré-ocupação. Eu estou ocupado previamente a uma coisa que ainda não aconteceu, né? Então, assim, em ambas, a gente tem uma coisa em comum, que é a dificuldade de lidar com a impotência, de eu não ter controlado o que aconteceu e de eu não controlar o que vai acontecer. Então, eu acho que tá ótimo. Primeiro, para fazer um resumo assim, do que a gente conversou, doutor, é saber identificar o momento que isso está realmente prejudicando. Sim. Procurar um profissional quando não se achar capaz disso, né? De lidar, para, se as técnicas não resolverem do dia a dia, entrar com aí uma medicação. É isso. Ou uma psicoterapia, né? Ou uma atividade física, seja o que for, né? O que ajuda, né? Eu acabo tendo um viés, né, Andréia? Porque eu, como sou psiquiatra, acabo atendendo pessoas que têm um sofrimento muito grande e quando chegam para mim no meu consultório, elas já estão com perdas. Perdeu o trabalho, o casamento já está meio destruído, né? Ou tem uma relação pobre com os filhos, enfim, né? Eu já vejo a coisa lá na ponta, né? É difícil eu chegar para mim uma pessoa que tem uma ruminação leve, porque a gente vai se adaptando, né? Olha o que é a pandemia, né? É um luto, há 1 ano eu tô de luto, certo? Com todas as coisas que eu perdi e sigo perdendo, né? Ontem morreram mais de 4.200 pessoas no Brasil, uma tragédia sem precedentes, né? Então, assim, se eu for ficar pensando nisso o dia inteiro, eu não vou viver, né? Então, a gente acaba fazendo ajustes internos para poder sobreviver, né? Então, assim, quando a gente não está mais conseguindo fazer esses ajustes, eu acho que é ótimo procurar uma ajuda para a gente tentar viver um pouquinho mais leve, né? Viver um pouquinho mais de saúde, de prazer mesmo, né, Andréia? E é justamente o objetivo da nossa conversa, né? Levar para as pessoas conhecimento para que elas consigam identificar e ter uma melhor qualidade de vida,
né? Colocar isso, procurar um profissional ou estabelecer técnicas que elas consigam sair de situações difíceis, né? E muitas vezes que elas nem identificam, mas que estão afetando a saúde delas. Então, nosso objetivo é esse, é esclarecer, trazer mais informações para que as pessoas realmente busquem aí um bem-estar, porque é o mínimo que a gente pode oferecer, né? Bom, eu quero te parabenizar por ter esse canal, né? Porque é muito importante chegar em mais gente o conhecimento científico, a gente poder, né, pulverizar o conhecimento para uma vida melhor, né? De fato, está de parabéns, André. É um prazer para mim poder contribuir, poder trazer da academia algum conhecimento, né, que possa entrar no dia a dia das pessoas e desmistificar também um pouco o papel da psiquiatria, né? A gente ainda lida com muito estigma, infelizmente, né? E eu luto para melhorar isso, né? E para a gente fazer parte mais do café da manhã, do almoço e da janta das pessoas, né? Muito legal, muito. E parabéns aí pelo teu trabalho. Eu vejo que tem um lado também artístico aí, que se volta para a sensibilidade, que é importante ainda mais quando se lida com pessoas, né? Ter essa sensibilidade. Muito obrigada, doutor Érico. E espero que a gente volte a conversar futuramente sobre outros assuntos. Sim, né? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer para mim também. Muito obrigada e até mais. Tá bom, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, tchau. E o programa de hoje fica por aqui. Espero que esse assunto tenha ajudado a você a entender um pouco mais e, de certa forma, trazer um pouco mais de qualidade e bem-estar para a sua vida. Nos vemos na próxima semana. Até lá!